Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, filhos e filhas de Deus, mais uma vez aqui reunidos virtualmente. Sou o pastor Azoio Zerbinato, estou de óculos, de blusa azul, falando da minha residência, pregando a palavra de Deus para vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos aqui em torno da Tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa, que não volta vazia. Senhor Deus, nós necessitamos da presença, da ajuda e do consolo do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem atuar em nossas vidas, nas vidas dos nossos ouvintes, ó Deus. Que onde haja tristeza, que a alegria do Teu Espírito entre. Onde há dor, que a dor cesse e que as pessoas tenham força, resiliência no enfrentamento das adversidades. Senhor Deus, vem em nosso socorro, vem nos ajudar, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, e que está em Hebreus, capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quero refletir com vocês aqui sobre algumas maneiras que Deus usa para falar. Ele usa, conforme diz aqui, muitas vezes. Deus continua falando de muitas vezes e de modos diferentes, de maneiras diferentes também. Então, Deus fala. Nós somos homens e mulheres, adoradores em espírito e em verdade, homens e mulheres que acreditamos em oração, que somos pessoas orantes e nós cremos que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele pode respondê-las imediatamente, pode demorar um tempo para respondê-las e pode nos dar força para caminhar sem a resposta para os nossos pedidos. Deus responde de maneiras diferentes. Em todos os tempos, as maneiras de Deus evoluem com o passar do tempo e com a cultura ou os tipos diferentes de cultura. Nós somos pessoas, a coroa da criação. Nós fomos maravilhosamente criados por Deus. Os neurocientistas descobriram que quando as pessoas se dobram, ajoelhadas em seus momentos de oração, em seus momentos devocionais, quando elas se unem através das mãos, ou olham para cima em busca de consolo, as áreas cerebrais, as nossas áreas cerebrais são ativadas e produzem hormônios como respostas para as nossas necessidades, para as nossas carências cerebrais e físicas. Aqui está o denominado
ponto de Deus. Ponto de Deus. A digital do Criador no cérebro de cada pessoa. E o reconhecimento da fé e da nossa espiritualidade. Veja que coisa maravilhosa. Nós fomos maravilhosamente criados por Deus. Existem riquezas extraordinárias dentro de cada um de nós. Nós temos as respostas para muitos dos nossos questionamentos. E vale a pena mobilizar essas áreas físicas, corporais, mentais, cerebrais, para que o poder de Deus se conecte com elas e possam produzir coisas maravilhosas em nossas vidas. A pessoa, por exemplo, que não professa fé, que se entende como uma pessoa incrédula, que tem monólogos interiores sinceros e francos em meio às adversidades da vida, pode estar confundindo o seu eu com Deus. Os ateus podem dizer que isto é ridículo, né? E tem dito. Os psicanalistas dirão que nós dialogamos com o nosso superego. Outros dirão que estamos falando com a nossa consciência. As pessoas religiosas, entretanto, dirão simplesmente que estamos falando com Deus. Estamos dialogando com Deus, sozinhos, em nossos cantos, até em meio às aflições da vida. Graças a Deus, que Deus está sempre nos acompanhando. Fomos criados para viver em comunhão com Ele. Fomos criados para olharmos para cima. É de cima das mãos de Deus que vêm as respostas para os nossos clamores, para as nossas petições. Nosso Deus é um Deus que não existe nenhum idioma capaz de defini-lo. Podemos usar as definições que a Bíblia nos apresenta, que Deus é luz, que Deus é amor, não é? Que Deus é espírito. Deus é infinitamente grande. A nossa mente não pode entender a plenitude de Deus. Então, o nosso Deus não busca homenagens, idolatrias, placas, estátuas. Deus não busca defensores. Deus busca verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras que o adorem e façam a sua vontade em espírito e em verdade. Em nossa comunhão com Deus, o verbo ouvir é mais importante do que o verbo ver. É por isso que os judeus levam seriamente Deuteronômio 6:4. Diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nenhum tipo de sistema pode deter Deus. Deus não é exclusividade de ninguém, de nenhum povo, de nenhuma nação. Como eu disse anteriormente, Deus é espírito. Você não pode aprisionar um espírito dentro das fronteiras de um país, ou dentro de um sistema religioso, ou de qualquer outro tipo de sistema. Deus é a nossa fonte eterna. A nossa alma tem sede de Deus.
salmista expressava muito bem isso. Uma corça tem sede de água, a minha alma tem sede de Deus. Carregamos as digitais dele em nossa existência. Só ele pode preencher o nosso vazio, o vazio existencial da humanidade. Só tem uma solução, que é em Deus. Ele vem ao nosso encontro, acionando os nossos sentimentos de modo discreto. Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. Ele fala conosco, mobilizando os nossos pensamentos. Ele fala conosco através das emoções. Ele fala conosco através da natureza. O Salmo 19, de 1 a 4, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Que coisa maravilhosa! Aí pôs uma tenda para o sol. Então nós temos esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, mas nós temos o outro livro maravilhoso que é a natureza. Graças a Deus por isso. O letrado pode ler, o alfabetizado pode ler, e o que não é alfabetizado pode ler o livro da natureza. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se comunicou com Moisés através do fogo que queimava a sarça, uma maneira visual e também auditiva de ver a sarça sendo queimada pelo fogo. Deus retomou o diálogo com o profeta Jonas, fazendo crescer uma planta para oferecer sombra para Jonas, o profeta que estava em desobediência à ordem de Deus para profetizar para a cidade de Nínive. Deus o procurou para continuar a conversa sobre a salvação dos ninivitas. E Deus fala como? Fazendo crescer uma planta que oferece sombra para o profeta, e que daí um dia essa planta desvanece, falece, morre. E aí desperta os sentimentos do profeta. Deus deu ordem a um grande peixe para engolir Jonas, impedindo que o mesmo morresse afogado, e para que fosse profetizar lá no estrangeiro. Deus falou com um peixe, e o peixe obedeceu à voz divina e engoliu o profeta. Deus responde a Elias numa brisa leve e serena, diante das ameaças de Jezabel, uma mulher cruel, uma mulher terrível, que estava matando os profetas de Deus. Deus fala com Elias num momento de profundo esgotamento do profeta, que estava executando os planos de Deus. Às vezes a gente fica a perguntar: eu estou fazendo tudo certo, e por que é que estou atravessando essas dificuldades?
esses problemas em minha vida, se estou fazendo tudo certo. Elias estava fazendo tudo certo e, no entanto, ele enfrentou momentos de vida e de morte diante de uma escarnecedora, de uma mulher chamada Jezabel. Deus responde através de um vento, uma brisa leve e suave. Deus está na natureza, respondendo também os nossos anseios. Deus conduziu os eruditos orientais, que não pertenciam ao povo de Israel, através de uma estrela. Eles entendiam de estrelas, eles não entendiam das escrituras, talvez. Então Deus os conduziu através de uma estrela até o lugar onde o menino Jesus se encontrava. O nosso Deus, conforme diz Hebreus, Deus, outrora, havendo falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus fala muitas vezes e Deus fala de modos diferentes, desde os tempos remotos, desde a antiguidade até o presente, Ele continua falando. Amados e amadas, nas Escrituras nós lemos sobre as manifestações de Deus de forma visível, de forma inconfundível, com características e comportamentos típicos da condição humana, nas diversas e diferentes aparições de anjos. Deus falou através dos anjos. Os anjos são ministros de Deus a serviço da humanidade. Deus dispõe de uma variedade imensa de recursos audiovisuais para se comunicar com a humanidade, utilizando recursos extravagantes para sensibilizar a mente das pessoas. Muitas das vezes essas mentes estão adormecidas, como ocorreu com o profeta Balaão, com a mula verbalizando a repreensão ao espírito mercenário do profeta. Distintos irmãos, distintas irmãs, o profeta não atendeu a voz de Deus. O profeta não visualizou o anjo de Deus. Deus teve que usar uma mula, um animal, para falar com o profeta. Às vezes Deus utiliza meios extravagantes quando os seus filhos e filhas resistem à sua palavra. Então, o animal percebeu a presença do anjo, que impedia o prosseguimento da viagem de Balaão, porque ele estava o quê? Com a visão embaçada, a sua visão espiritual estava embaçada, com o interior dominado pelos interesses materialistas, fraudulentos. Mas Deus sempre fala, Deus sempre procura os seus filhos e filhas para falar. Mas quando Deus não pode falar através deles, Deus usa outros meios. Deus usou uma maneira estranha também para falar com o rei Nabucodonosor. Uma mão apareceu escrevendo na parede. Era, na verdade, uma frase que continha tudo
que aquele rei precisava saber e ouvir. Uma frase que nenhum dos macumbeiros, nenhum dos adivinhadores, agoreiros do seu reino puderam descobrir, saber o sentido dela. Só havia um homem no reino que podia saber, e este homem era um homem de Deus chamado Daniel, que foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. A verdade é que podemos ser substituídos quando fechamos os ouvidos para ouvir a voz de Deus por pessoas de outros credos religiosos, por pessoas que não professam nenhum tipo de fé, e até mesmo por pessoas psicóticas, pessoas com problemas mentais. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Deus pode nos responder através de profissionais da saúde que são ateus. Deus pode nos responder com doações de órgãos e de sangue de pessoas estranhas e excluídas pelas nossas crenças e pela sociedade. Sim, irmãos e irmãs, Deus move os céus e a terra para cumprir os seus desígnios. Eu acredito nisso. Temos um cérebro extremamente maravilhoso que nos ajuda no processamento de visões, de sonhos, de revelações, de profecias, para entender a vontade de Deus. Desde a antiguidade, Deus vem se comunicando por intermédio desses expedientes e de muitos outros. Graças a Deus, o meu ministério sempre foi influenciado por visões, sonhos, revelações e profecias. Eu acredito desta maneira. Deus trabalha com o melhor que cada pessoa desenvolve em sua vida. Deus quer trabalhar com você com o melhor que você está desenvolvendo em sua vida. Isso exige que o indivíduo seja eficiente na seletividade daquilo que ouve e daquilo que enxerga, retendo o que edifica e fugindo daquilo que destrói, daquilo que não edifica. Precisamos de ouvidos seletivos, precisamos de visão seletiva. Onde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro também. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. De uma fonte de água boa só pode jorrar água saudável. Deus precisa que estejamos preparados, que estejamos purificados, que estejamos sintonizados com a sua maravilhosa voz. Portanto, irmãos e irmãs, dependemos dessa audição interior, sintonizada com a palavra de Deus, transcendente, que ilumina os nossos caminhos, que nos proporciona segurança e capacidade na resolução dos problemas da vida. Estamos aqui focando as manifestações da graça de Deus de modo privado, de modo verbal e de modo não verbalizado. Deus fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele deseja falar para
cada um de nós. Não há um método definido. Deus fala com cada um de nós de maneira diferente. E quando perdemos o controle de situações inesperadas, e quando Deus fica em silêncio, são perguntas interessantes. Aí pedimos sabedoria a Deus, especificamente para resolver aquele tipo de problema que estamos enfrentando. Os problemas sempre são novos e nem sempre temos resposta para eles, mas Deus tem sabedoria lá no céu, que Tiago diz que Deus dá liberalmente a todos que o pedirem. E quando não há solução para o problema, o que devemos fazer? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando não há solução para o problema, deixa nas mãos de Deus. A resposta pode estar no silêncio, porque Deus fala também no silêncio. No silêncio, a minha fé tornou-se robusta. E aprendi a honrar a Deus mesmo com as orações não respondidas. Esta tem sido também a minha experiência, ouvir Deus no silêncio. Às vezes o silêncio de Deus é mais importante do que a sua resposta. Porque o silêncio nos leva à reflexão, o silêncio nos leva à interiorização, o silêncio nos leva a conversar com a nossa alma. Nem sempre, portanto, preciso de resposta positiva de Deus, mas preciso sempre da presença dEle. No silêncio, mas com a presença dEle. Presença que oferece paz, paciência e confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele caminha comigo, porque Ele me ajuda a atravessar esses vales difíceis. A sua presença, a presença que me oferece paz. Nas respostas de Deus, a paz em nosso coração, a tranquilidade em nossa alma. Paulo partiu para a eternidade sem a resposta da cura, mas a graça divina esteve com ele até o final da sua vida. Já a oração do publicano era simples. Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano. O fariseu dizia: eu não sou como esse publicano aí. E o publicano simplesmente orou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração simples. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E saiu do templo justificado, segundo as palavras de Jesus. O ladrão, lá na cruz, foi objetivo. Ele pediu a Jesus que se lembrasse dele. Ao que o mestre respondeu: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Irmãos e irmãs, no momento final, uma oração curta e objetiva, sincera, profunda, transcendente, que Jesus respondeu imediatamente, não podia perder tempo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso? É a graça de Deus. Então fica atento com as respostas de Deus por meio das coisas incomuns
e das coisas comuns. Fique sintonizado com a voz divina através das coisas inusuais e das coisas usuais, por vasos de prata, de ouro e de barro. Não julgue as pessoas que estão trazendo a mensagem, julgue a mensagem em si, o conteúdo da mensagem. Deus tem sempre inúmeras maneiras de falar conosco. Basta ficar na frequência certa da sua graça. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça e sabedoria na caminhada em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e Pai, estamos abertos à voz do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, necessitamos de ouvir a Tua voz. A maneira que o Senhor nos responde depende de Ti tão somente. Nós queremos essa sabedoria para discernir e para entender os Teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Rogamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, irmãos e irmãs, agora e para sempre. Amém. Amém. Se foi boa esta palavra e este culto para você, eu peço, em nome de Jesus, que você divulgue através do Facebook, do Instagram, no seu WhatsApp, mande este culto para muitas outras pessoas que estão necessitando, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.